Você já ouviu a história da maior revolução do futebol? Um evento que mudou para sempre a mentalidade de um clube e a paixão de uma torcida. E se eu te dissesse que essa revolução não aconteceu em campo, não foi com a bola no pé, e sim na arquibancada, com a força de um bando de loucos que fez o impossível se tornar realidade. E se o mistério por trás da invasão corintiana de 76, que levou mais de 70 mil pessoas a invadir o Maracanã para um jogo que parecia perdido, for o segredo que o Corinthians usou para se tornar o maior campeão de todos os tempos, a força que transformou a dor em glória, o sofrimento em vitória. Porque a história do Corinthians é uma história de superação, de luta, e a invasão de 76 foi a prova definitiva de que nossa paixão é maior que qualquer lógica, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. Naquele ano, o Corinthians não era o favorito, não tinha o craque da Copa, não tinha o brilho individual, mas tinha algo que nenhum outro time no mundo tinha: a união de um povo, a paixão de um bando de loucos que jogava por um propósito maior, por uma história de mais de 100 anos de sofrimento. Aquela campanha de 76 foi a materialização de tudo que o Corinthians sempre representou: a luta do oprimido contra o poderoso, a vitória da fé contra a razão, a glória que só a fiel sabe como é de verdade, porque ela foi construída por nós, para nós, por nossa força. A caminhada começou muito antes da bola rolar, na dor dos 23 anos de jejum, nas lágrimas da torcida que exigia o que o clube nunca tinha tido: o fim da espera, a glória que a fiel merecia, a glória que o time do povo merecia. O primeiro sinal da revolução que você não viu, o segredo por trás daquela invasão, foi a união da torcida. Eles não eram apenas torcedores, eram irmãos de alma. Eles viajaram juntos, comeram juntos, dormiram juntos e se defenderam como uma família, como um bando de loucos. Eles se blindaram de tudo que vinha de fora, da imprensa, dos rivais, da dúvida, porque eles sabiam que o único caminho para a glória era a união, a confiança, a fé de que eles eram capazes de fazer história, de fazer o que ninguém nunca tinha feito antes. Aquele povo liderado pela paixão acreditou em si mesmo, na sua capacidade, no seu potencial, e eles se abraçavam em cada derrota, em cada fase difícil, se fortalecendo, se preparando para a vitória, para o dia em que o mundo inteiro fosse corintiano. O segundo sinal foi a mentalidade. Eles não pensavam em perder, não cogitavam a derrota. Eles entravam no estádio com a certeza de que a vitória era o único caminho, que o sucesso era o único resultado possível, o único resultado que eles aceitariam. Era uma mentalidade de guerra, de luta, de vai Corinthians, de nós somos o Corinthians. Uma mentalidade que não se aprende em livros, se aprende na arquibancada, na dor, na paixão que a fiel tem pelo seu time, pela sua história. Eles cantavam cada canção como se fosse a última, cada grito como se fosse o último, cada aplauso como se a vida deles dependesse disso. Eles torciam por nós, para nós, porque eles sabiam que a nossa paixão era maior que tudo. E o terceiro sinal, o mais importante de todos, foi a pressão da torcida. A fiel foi um gigante em 76, o nosso 12º jogador, a nossa maior arma, a força que empurrava o time para a frente, que os fazia ir além dos seus limites, além de onde eles achavam que podiam ir. A fiel não apenas torceu, a fiel jogou. A invasão do Maracanã, os gritos, o apoio incondicional. A fiel fez de cada jogo em 76 uma final, um momento único, uma história que nunca será esquecida, uma história que vale mais que qualquer título, que qualquer vitória. A fiel transformou a pressão em combustível, o medo em garra, a dúvida em certeza. E os jogadores sentiram isso. Eles sentiram a força da nossa paixão e eles jogaram por nós, para nós, porque eles sabiam que a gente merecia a glória, que a gente merecia ser campeão. A vitória de 77 não veio por acaso. Ela veio por causa de um grupo de jogadores unidos, de uma mentalidade de campeão
e da força inabalável de uma torcida que não desistiu. Ela veio por causa da invasão de 76, por causa da nossa história. O Corinthians de 76 não foi o melhor time do mundo. Não foi o mais talentoso, mas foi o mais aguerrido, o mais dedicado, o mais lutador. E essa mentalidade nos fez campeões, nos fez o melhor time do mundo. E se você não viu essa revolução, se você não sentiu essa paixão, você precisa entender que a invasão de 76 não foi apenas uma invasão, foi a prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória. E o mais importante de tudo, a invasão de 76 nos deu a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai ser o maior, que a gente sempre vai ser campeão. Aquele time era a cara da Fiel, uma representação perfeita da nossa garra. E é essa mística, essa crença, que está de volta no olhar de quem entra em campo hoje. Porque nós não jogamos apenas por um resultado, nós jogamos por uma história, por uma paixão, por uma fé, por uma crença que nos une e nos fortalece. E se essa fé for o sinal mais forte de todos, o sinal de que a glória está voltando, o sinal de que a nossa paixão é inabalável, o sinal de que nós sempre vamos dar a volta por cima, a fé de que, no final das contas, o Corinthians sempre vence, sempre se levanta, sempre volta ao topo, essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. A fé de que a gente sempre vai dar a volta por cima e que a gente sempre vai ser o melhor, o maior. A gente não precisa de jogadores caros, de estádios modernos. A gente precisa apenas da nossa fé, da nossa paixão, da nossa loucura, da nossa garra, da nossa força de vontade. E se essa história te fez sentir a emoção de ser Corinthians, já deixou o seu like? Isso fortalece nossa comunidade de torcedores e ajuda a mensagem de coragem do Timão a alcançar mais pessoas. E assim, a nossa história fica ainda mais forte. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar, porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões. E o que o Corinthians está passando agora é apenas mais um capítulo da nossa história. Mais uma prova de que a nossa força é maior que qualquer crise, que a gente sempre vai dar a volta por cima. Nós já vimos esse filme antes. O filme da derrota, o filme da crise, o filme do sofrimento. Mas nós também já vimos o filme da glória, o filme da vitória, o filme da superação. E o roteiro, o nosso roteiro, é sempre o mesmo. Dor, sofrimento, luta e, no final, a glória. É a nossa sina, o nosso destino, a nossa maior promessa. E nós, fiéis, estamos prontos para viver isso mais uma vez, para vivenciar mais uma vez a nossa história, a nossa vida. Porque o Corinthians não se explica, se vive. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E se você sentiu que a glória do Corinthians está voltando, se esta história te fez sentir a emoção de ser fiel, inscreva-se e compartilhe para que mais fiel saiba do que somos feitos e que a força do bando de loucos continue a guiar nossos passos, nossa história. Porque a nossa vitória está a caminho e nada, nem ninguém, vai nos impedir de alcançá-la, de vivenciá-la, de celebrá-la, porque nós nascemos para ser campeões. E você, fiel, é parte fundamental desta história, e a sua fé, a sua paixão, a sua loucura é o que nos faz ser o que nós somos. O bando de loucos, o maior time do mundo, o maior time de todos os tempos. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E se o silêncio do Pacaembu for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida. E se a derrota que você viveu for a semente da próxima vitória, e se a dor que você sentiu for o combustível para a maior conquista da nossa história, e se tudo estiver acontecendo exatamente como deveria. Nós, corintianos, sabemos que a vitória é apenas uma questão de tempo, e que a lealdade,
É o que nos move, nos empurra para a frente, nos faz acreditar mesmo quando ninguém mais acredita e nos faz ir além dos nossos limites. E se a crise for apenas um teste, uma forma de separar os verdadeiros fiéis dos que apenas torcem, e se a glória for a nossa recompensa por passarmos neste teste, por mostrarmos que a nossa paixão é inabalável, a resposta está na nossa história, na forma como nos levantamos depois de cada queda, na força que tiramos da união de todos nós e na certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima. A invasão de 76 foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão. Foi um movimento que mostrou ao mundo a força do nosso povo, a força do nosso time, a força da nossa nação. Foi a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza, uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada, nem ninguém, nem mesmo por nós. E é essa mesma força que está se preparando para a próxima grande vitória. A mesma energia que nos fez campeões em outras épocas, nos fará campeões novamente, não tenha dúvida, porque a nossa história não mente. A mística do Pacaembu, do Parque São Jorge, do nosso CT, de tudo que envolve o Corinthians, essa mística não morre, ela apenas dorme e acorda quando a gente mais precisa. Ela está sempre lá, nos protegendo, nos guiando. E se ela estiver acordando agora, neste exato momento, se estiver se preparando para nos guiar rumo à glória, rumo ao topo, rumo à vitória que tanto esperamos, que tanto sonhamos em ter em nossa vida. E se o momento de escuridão for apenas um momento para que a gente valorize ainda mais a glória que está para vir, para que a gente celebre ainda mais a vitória que está por vir, para que a gente seja ainda mais grato. Nós somos um bando de loucos, e é essa loucura que nos faz especiais, que nos faz diferentes de todos os outros times, que nos faz campeões, que nos torna o que nós somos, um time de guerreiros, de lutadores. Porque nós não jogamos apenas por um resultado, nós jogamos por uma história, por uma paixão, por uma fé, por uma crença que nos une e nos fortalece, por uma crença que nos faz ir além dos nossos limites. E se essa fé for o sinal mais forte de todos, o sinal de que a glória está voltando, o sinal de que a nossa paixão é inabalável, o sinal de que nós sempre vamos dar a volta por cima, a fé de que, no final das contas, o Corinthians sempre vence, sempre se levanta, sempre volta ao topo. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força, a fé de que a gente sempre vai dar a volta por cima e que a gente sempre vai ser o melhor, o maior. A gente não precisa de jogadores caros, de estádios modernos. A gente precisa apenas da nossa fé, da nossa paixão, da nossa loucura, da nossa garra, da nossa força de vontade. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar. Porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões.